A Conmebol, Confederação Sul-Americana de Futebol, proibiu a entrada de torcedores do Corinthians nos jogos do clube pela Libertadores da América, até que seja concluída a investigação sobre a morte de um jovem de 14 anos durante partida na Bolívia. A medida cautelar tem validade de até 60 dias. Nesse período, os jogos do Corinthians em casa terão de ser realizados com os portões fechados. Já nas partidas do time como visitante, os torcedores não poderão comprar ingressos. E a polícia de Oruro indiciou os 12 torcedores corintianos que estão presos. 2 deles, que foram detidos com sinalizadores semelhantes ao que atingiu o jovem boliviano, vão responder pela autoria do crime. Os outros, por enquanto, como cúmplices do homicídio. O Itamaraty está acompanhando o caso por meio da Embaixada Brasileira em La Paz, capital da Bolívia. O jogo entre San José e Corinthians pela Libertadores terminou empatado em 1-1. Quando o time brasileiro vencia por 1-0, um sinalizador cruzou a arquibancada e atingiu o olho do estudante boliviano Kevin Espada, de 14 anos. Esta imagem de uma TV da Bolívia mostra o momento em que o artefato supostamente teria sido atirado por um torcedor corintiano. Os alvinegros estavam posicionados próximos ao estudante no estádio Jesus Bermúdez, na cidade de Oruro. O jovem morreu na hora. 12 torcedores corintianos foram presos e prestaram depoimento. No desembarque do time em São Paulo, o clima era de tristeza. O técnico Tite não quis falar com a imprensa e os jogadores estavam chocados com a tragédia. É uma coisa que tem que ter fim, que não pode acontecer no futebol, né? Este torcedor, que estava na Bolívia, diz que presenciou o momento em que o sinalizador foi disparado. E não foi de propósito, porque passou muito perto das nossas cabeças, então ninguém faria isso contra a própria torcida. O Corinthians decretou luto oficial de 7 dias. Nas 2 próximas partidas, o time vai entrar em campo com uma faixa preta no braço, em respeito à família do estudante morto na Bolívia. No centro de treinamento do clube, as bandeiras estavam a meio mastro. Para a diretoria, o que ocorreu na Bolívia foi um acidente. Eu não posso crer que alguém vá a um jogo de futebol para matar outrem. Se eu acreditar 1% nisso, eu tenho que sair do futebol. Bom dia a todos, eu falo ao vivo aqui da Avenida Paulista. Aqui ao meu lado está o professor Dr. Felipe Tavares Paes Lopes. Ele é psicólogo social e defendeu uma tese sobre, a partir de notícias veiculadas em jornais daqui de São Paulo, sobre a violência envolvendo torcedores de time de futebol. Bom dia, professor. Como que o senhor vê esse episódio que aconteceu lá na Bolívia? Olha, do meu ponto de vista é uma tragédia, evidentemente, uma tragédia lamentável, mas eu acho que é muito importante que a gente discuta também alguns discursos que estão sendo enunciados sobre o assunto. Em parte desses discursos, alguns discursos veiculados, sobretudo pelos meios de comunicação, são muito preocupantes na medida em que fazem um pré-julgamento e na medida em que reforçam alguns estereótipos e alguns estigmas, sobretudo em relação aos torcedores organizados. Então, eu acho que é muito importante não só analisar o que ocorreu, mas também analisar aquilo que está sendo dito sobre o assunto. Lembrando que a palavra ela também pode ser muito violenta, pode ser tão violenta quanto uma ação que habitualmente é considerada uma forma de violência, como foi o que ocorreu no evento na Bolívia. E como é que você vê essa medida cautelar aí de proibir os torcedores nos jogos do Corinthians? Do meu ponto de vista, me parece inadequada. Inadequada por 2 razões, principalmente. A primeira delas é que o Corinthians não era o organizador do evento. Não sendo o organizador do evento, ele não tinha grande responsabilidade em relação ao ocorrido. É difícil, ele não era exatamente o responsável em relação à segurança. E o segundo ponto que eu gostaria de destacar é que me parece um pouco abusivo. Por que abusivo? Abusivo na medida em que você responsabiliza uma instituição com 25, 30 milhões de torcedores em função de uma ação isolada de um único torcedor. Tá, ok, então muito obrigado pelas informações. Natália. Obrigada, Marcelo Zanini, que falou ao vivo aí da capital paulista.